Olá, meus amores, tudo bem? Eu vim aqui contar para vocês sobre o desejo de abrir uma casa de rezo que eu já tinha manifestado alguns anos atrás. A minha mãe faleceu em 2018 devido ao meduloblastoma. Ela tinha 54 anos na época que a gente descobriu o diagnóstico e ela desencarnou em 7 meses mais ou menos. Tudo o que eu podia estudar sobre o meduloblastoma, sobre a neurologia, neuroplasticidade, imunoterapia, tudo que eu podia estudar, eu estudei na época. E a ciência só me falava sempre que não tinha jeito, que o meduloblastoma é um câncer de grau 4, invasivo, agressivo e rápido. Eu, na época, questionei muito a espiritualidade do porquê que isso estava acontecendo com ela. Quem conheceu a mãe sabe que ela era uma pessoa boa, complexa, complicada, eu diria até que excêntrica. Filho de peixe não vira sapo, né? Não nasce sapo, é peixe. Então eu sou uma cópia de parte do que foi a minha mãe. E na época que a minha mãe teve esse meduloblastoma, eu sabia que ela ia desencarnar, mas eu não aceitava, porque eu queria ela aqui. E eu fiz promessas, eu barganhei com Deus. Eu falei, pai, então, deixa a mãe aqui mais um tempo. Eu faço uma igreja para você. Eu faço tudo que o Senhor quiser, mas deixa minha mãe comigo. Então, naquela época, eu fiz essa promessa, mas a resposta foi, Cíntia, a sua mãe tem que ir. Eu fui numa apometria e um preto velho se manifestou num médium e me chamou. E dizem que espíritos não choram, mas o preto velho chorou e eu sei que era ele. Porque quando ele me chamou e foi conversar comigo, eu não sei o nome do médium, ele não me conhece, eu não conheço ele. Mas ele falou, filha, ele falou como preto velho, tá, gente? Filha, tal, né? Posso não ser, mas, enfim. Ele falou pra mim, filha, sua mãe vai desencarnar. E eu sei, filha, que tá doendo muito. Mas você tem que aceitar que a hora dela já até passou da hora. Que por merecimento ela já ficou mais tempo aqui. Mas agora nós precisamos que ela vá para o outro lado. Agora, filha, você não vai entender. E eu não posso te contar. Mas muito em breve, muito rápido, você vai entender o porquê que a sua mãe tem que ir agora para o outro lado. Aceitei mesmo, assim, o que a gente faz quando não pode aceitar uma situação? A gente engole, a gente aceita, não tem o que fazer. Eu ia brigar com quem? Com o preto velho? Com Deus? E um tempo depois veio a pandemia. Um tempo depois que ela faleceu. E daí eu soube, né? Soube através da mediunidade, da espiritualidade, que a mãe tinha que ir pro... Eu falava, na época que a mãe estava doente, eu sei que as pessoas que eu falei nunca vão admitir, porque foram as pessoas que viraram as costas para mim, quando eu fui falar de quem eu sou de verdade. Mas essas pessoas sabem que eu falei várias vezes, a mãe precisa desencarnar porque ela tem um trabalho muito importante para fazer do outro lado. Vai acontecer uma coisa muito grande no mundo. Vai acontecer alguma coisa grande no mundo, por isso que a mãe tem que ir para o outro lado. E logo depois começou a pandemia. E eu tive plena certeza que a mãe trabalhou do outro lado, resgatando. Porque a mãe era da enfermagem aqui. E como eu falei, a mãe era um ser humano incrível, que eu vi muitas, mas muitas vezes na minha vida. Ela sair de casa do jeito que estava, não importando o horário que fosse, podia ser de madrugada, para socorrer as pessoas quando precisava de ajuda. Nisso eu falo, a minha mãe é muito melhor que eu. Muito, muito, muito.
Claro que ela guardava mágoa, ela também sofreu, ela foi abandonada, grávida. Eu nasci de um genitor que nunca me quis e que não quis ela também. Mas a minha mãe foi muito foda. Pensa uma mulher fodona mesmo. Uma mulher que trabalhou muito para me formar. E tentou formar minha irmã também. E graças a Deus ela conheceu os netos dela antes de desencarnar. Mas enfim, então aconteceu a pandemia. Só que nesse período, um pouquinho antes da pandemia, ali em fim de 2019, um pouquinho antes, porque foi em novembro, gente, novembro, dezembro de 2009 que o vírus surgiu, tá? 2020 deu o boom, mas foi em 2019 que o vírus surgiu. Finzinho ali. Eu sonhei com ela. Essa foi uma viagem astral mesmo que eu fiz. Essa eu tenho certeza que foi viagem astral. Porque geralmente quando quando você tá fora do corpo, é uma coisa que depois você vai lembrar como uma lembrança, você não esquece mais. Não é como um sonho, que no dia talvez tenha até alguma lógica, mas um tempo depois você nem lembra mais, porque os sonhos são nebulosos, são bagunçados, não tem nexo, não tem contexto. E a viagem astral, geralmente, principalmente quando é com guias espirituais ou com seres, com entidades, eles têm mais contexto. Então, na viagem astral que eu fiz, um pouquinho antes da pandemia, a minha mãe, foi assim, eu sonhei que eu estava num lugar que parecia uma escola, tinha um corredor muito grande, tinha muitas pessoas, eles estavam se preparando para alguma coisa, ou estavam estudando alguma coisa, e eu estava lá, perdida no meio daquele povo que eu não conhecia, andando. Daí uma mulher me chamou e falou assim, ué, você não me conhece mais? Só que ela era minha mãe, mas ela não tinha a mesma aparência. Ela era mais nova, muito mais nova, ela estava com uns 20, 21 anos. E assim, eu conheci a voz dela. Na hora que ela falou, ué, você não me conhece mais? Daí ela me puxou pra andar por aquele corredor. E naquele corredor ela falava pra mim assim, Cíntia, vai acontecer muita coisa na sua vida. Vão te ferir muito. Você vai passar por uma turbulência muito grande. Eu tenho vídeos gravados, inclusive, disso. Eu acho que eu já gravei, não sei que ano que foi, mas assim, 2020, 2021, 2022, eu venho repetindo essa história disso que ela falou pra mim no astral. Filha, Cíntia, talvez até era a minha mentora que se plasmou da minha mãe pra eu conseguir entender, mas pra mim era ela. E daí ela falou, vai acontecer você vai sofrer muito. Você vai passar por umas situações que você vai sofrer demais, mas por favor, a única coisa que eu te peço é não perca a sua fé em Deus. O único pedido que ela fez pra mim naquele momento foi não perca a sua fé em Deus. Depois disso começou a pandemia, eu trabalhei, eu peguei Covid, eu não tive sintoma nenhum, graças a Deus. Pra mim foi como se eu não tivesse nunca pego. Eu só fiquei em casa uns dias porque senão eu transmitia pros outros, mas eu fui assintomática. Só soube que tinha porque eu sou da área da saúde, daí era feito teste sempre, né? Porque a gente tinha que estar se cuidando. E depois da pandemia, nesse tempo, nesse mesmo período da pandemia, enfim, eu já tinha me divorciado, me relacionei com uma pessoa que foi um relacionamento muito conturbado. Hoje eu entendo muito sobre chama gêmea e eu não culpo ele por tudo que aconteceu, porque eu sei que ele é a minha chama gêmea. Não sei se existe só uma, porque almas gêmeas existem muitas, nascidas na mesma gônada. Uma hora a gente pode até falar sobre isso. Mas chama gêmea é aquela que vem para te despertar. Ela vem para mostrar quem você é. Ela vira um espelho na sua frente. E dói, gente. Dói. Daí eu passei outro processo. Outro processo enlouquecedor. E daí foi devido a isso, porque daí logo que a mãe faleceu, eu simplesmente via tudo cinza. Eu entrei numa depressão terrível, terrível. Por mais que eu era espiritualista, por mais que eu ouvia a minha mãe falar comigo, por mais que eu sonhava com ela, eu não conseguia. Eu sou humana, eu tô encarnada, eu não sou Jesus Cristo, eu não sou um espírito super, hiper, mega evoluído. Mas eu tenho a consciência que eu tô aqui pra melhorar. E se eu tô, sei lá, na terceira série e meu irmãozinho tá na segunda, talvez eu possa ensinar alguma coisinha pro meu irmãozinho da segunda. Assim como tem meus irmãozinhos que estão mais adiantados, que eu aprendo. Esses espiritualistas que têm
alguns, né, que eu posso citar nome aqui, que me ajuda mesmo. Saulo Calderon, Wagner Borges, a Lucila, que eu conheci agora há pouco, a Mônica. Tem vários, gente, tem vários que a gente acaba assistindo e se conectando, porque a espiritualidade, o espiritualismo é uma coisa nova. Quando você fala, eu sou espiritualista, a pessoa já fala, nossa, então ela é macumbeira. E daí, se eu for? Mas eu respeito todas as entidades da Umbanda, assim como eu aceito todas as entidades de qualquer outra denominação religiosa do bem, da luz. Enfim, eu entrei naquela depressão profunda e passei por vários tratamentos, até que um dia eu fiz uma apometria na Gaia Apometria. E na Gaia Apometria eles mandam um texto pra gente explicando tudo que eles viram, todos os tratamentos que foram feitos. E me recomendaram que eu consagrasse a ayahuasca. Mas eu tinha muito medo. Muito, 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 muito medo. Aí, um tempo depois, eu acabei consultando com o médico, que também me indicou que eu tomasse ayahuasca. Ele é espiritualista, é meu médico e amigo até hoje, e é uma pessoa que eu sei que tem o dedo da minha mãe para eu ter conhecido. Eu tenho certeza absoluta, porque nada nessa vida é por acaso, né, gente? Então, aí eu resolvi que eu iria fazer a ayahuasca. Eu ainda estava no processo de depressão profunda, eu ainda estava no processo de querer morrer, eu ainda estava no processo de estar com essa pessoa que não me ajudava. Então eu estava num momento muito difícil mesmo na minha vida. Daí eu aceitei tomar ayahuasca na casa da madrinha Adriana, no Águia Dourada, que eu tenho gratidão enorme por lá. A madrinha, ela me ensinou muito. E mesmo que eu não esteja lá, ela ainda me ensina. Muitas, 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 muitas vezes ela está comigo. Então ela é a minha madrinha. E eu tenho gratidão, muita gratidão por ela. Consagrei, e no dia que eu consagrei, na primeira consagração minha, a primeira dose do chá, gente, eu não entrei na força, eu só vi o fogo mais bonito, assim, mas né, não aconteceu nada. Daí na segunda dose do chá, que eu pensei, não vai rolar nada, né? Nem é tão forte que nem falaram, pensei comigo. Deitei, e daí, sim, daí eu me senti dentro do útero da minha mãe. O processo começou assim, gente, a minha mãe no meu ouvido falando. Descansa, filha, chega de sofrer. Descansa, filha, chega de sofrer. E daí eu descansei. E daí ela me colocou de volta no útero dela. Foi um processo muito lindo. Eu me senti envolvida com aquele amor maternal, sabe? Aquele foi o dia que se eu me olhava no espelho, eu via ela, eu não via eu. Era ela em mim. E depois daquilo eu fui melhorando, melhorando, melhorando. Parei de tomar todos os remédios psiquiátricos que me mandavam tomar para depressão, né? Porque eu tomei uma época fluoxetina, uma época sertralina. Esses eram os medicamentos que eu tomava. Porque desde muito cedo eu fui diagnosticada com depressão e síndrome do pânico. Tanto que na minha gravidez, o Miguel nasceu prematuro porque eu tinha medo. Porque eu tinha sonhos que o Miguel ia morrer, que eu ia morrer. E aquilo começou a subir minha pressão. E eu tive pré-eclâmpsia. E quase que eu e o Miguel morremos mesmo. Né? Ele nasceu de 8 meses, eu fiquei 12 dias internada. Ele quase nasceu no dia do meu aniversário, mas o médico conseguiu segurar até o dia 17 de junho. E ainda assim ele nasceu de 8 meses. Então eu sempre tive esse diagnóstico de depressão e de síndrome do pânico. Enfim, eu continuei consagrando depois dessa primeira consagração, né? Aí, várias vezes, várias cerimônias após, a pessoa, o mentor, o meu eu superior que está comigo, começou a me dizer que a igreja não era para mim, que eu tinha prometido, mas a igreja era para Deus. E que não importa se a mãe estivesse do outro lado, que se Deus quisesse essa igreja, eu teria que fazer. E daí eu fui amadurecendo essa ideia. Mas no momento que aconteceu de eu falar que eu iria abrir a minha igreja, com certeza não era o momento certo.
Eu fui influenciada por uma pessoa que eu confiei e que foi um Judas na minha vida. A pessoa que sentou comigo e falou, não, vamos fazer, vamos alugar um lugar, vamos fazer, vamos montar essa igreja, então, do jeito que você prometeu para sua mãe. E daí, enfim, quando eu fiz a besteira, cometi o erro de tomar ayahuasca em casa sozinha, sem ninguém me supervisionar, porque daí eu acabei exagerando na dose. E por isso que muita gente falou que eu entrei em surto. E hoje eu posso falar, gente, eu não estava em surto. Tanto eu estava na força do chá. E eu estava consciente, eu lembro de tudo que aconteceu. Inclusive, eu fui processada, processei de volta, deu um rolo danado, porque tentaram não, né? Conseguiram impedir que eu abrisse essa casa de rezo. Ameaçaram que iam me denunciar para a polícia por estar tentando abrir a casa de rezo, mas não o fizeram. Abriram um boletim de ocorrência contra mim na época, como se eu, depois de toda aquela confusão, como se eu tivesse tentado atropelar uma pessoa, e um dirigente depois, que me impediu mesmo, que conseguiu me impedir de abrir a casa de rezo, abriu um boletim de ocorrência dizendo que eu ameacei ele de morte. Enfim, eu sei que eu não tentei, não ameacei e jamais tentaria. Jamais tentaria. Gastei um monte com o advogado para me defender e depois paguei a advogada para pedir a indenização de volta e isso está rolando. Se eu fosse uma pessoa vingativa, uma pessoa de coração ruim, em vez de ter gastado todo esse dinheiro com advogado, vocês sabem, gente, que aqui no Brasil é só você pagar qualquer malandro e o malandro dá cabo em quem quiser. E eles também poderiam ter feito isso comigo se quisessem. Mas acredito assim, por mais que naquela hora agiram como Judas, eles não são pessoas ruins. Porque Judas talvez também não era ruim e foi usado, né? E Jesus amou ele até o final. Jesus perdoou ele já sabendo o que ia acontecer. E eu falo para Jesus, Pai, eu não consigo. Eu tô tentando tirar isso do meu coração, esquecer que eu sei que o que eles fizeram não foi pra mim, foi pra você, porque a casa que eu ia abrir não era minha, era sua. Então, quando eles me impediram de abrir uma casa de rezo, ninguém me impediu de nada. Eles impediram você. E daí é como se Jesus risse da minha cara porque eu sou tola, porque tá tudo certo, é tudo no tempo dele. E eu aqui na minha ansiedade e no meu sofrimento. Quando aconteceu tudo isso, eu me isolei da minha família, eu me isolei das pessoas, eu mudei, fui para outra casa, enfim, igual gato, sabe? Que gato quando se fere, ele se esconde. Eu sou tipo assim, eu tenho que lamber minhas feridas para depois eu conseguir voltar a viver com as pessoas. Porque tem muito ser humano, muito alma cebosa aqui, é difícil viver com as pessoas. É muito difícil viver com as pessoas. E assim, hoje eu posso dizer que eu não tenho raiva de ninguém, mas eu ainda sinto mágoa por muitos que não tentaram me entender, não tentaram me ajudar e me deixaram sozinha realmente. Essa pessoa que sentou comigo e falou que iria abrir a casa de rezo comigo foi a pessoa que se mancomunou com uma outra pessoa e fez todas as ameaças contra a minha família. Enfim, gente, foi do jeito que tinha que ser. Hoje eu sei que nada acontece por acaso e o que aconteceu, aconteceu porque tinha que acontecer exatamente do jeito que aconteceu. E isso hoje faz 1 ano e 7 meses. 1 ano e 6 meses que aconteceu. Então, assim, essas pessoas tentaram na época tirar o meu emprego, porque foram na Secretaria de Saúde, conversaram com o meu supervisor direto. Hoje ele não é mais supervisor, ele é enfermeiro como eu, mas na época ele estava como meu supervisor. Quando eu voltei a trabalhar, inclusive, ele falou, Cíntia, já que você está de atestado, se você quiser emendar mais um tempo, ficar mais um tempo em casa, mas não, o trabalho me faz bem. Eu gosto de ser enfermeira. É uma coisa que me dá prazer ajudar os outros. Cuidar das crianças, cuidar das grávidas. E eu me irrito sim quando eu vejo outra pessoa que tá lá com CRM na mão, com Corém na mão e só sabe destratar e tratar, enfim. Eu me irrito mesmo. É por isso que muitas vezes eu sou taxada como complicada. Todo mundo que tenta ser pelo certo aqui é chato. Ai, aquele Caxias, aquele chato.
né? Todo mundo que fala muito de espiritualidade, todo mundo que fala muito de Jesus, todo mundo que fala muito de Deus é taxado como chato. Só que hoje eu aprendi a não me... O meu valor não tá no que os outros pensam. O que eu sou, o que eu consegui ser e o que eu sou até agora não dependeu dos outros. Foi tudo eu e é assim para todo mundo. O que você vai ser da sua vida, o que você vai conseguir é aquilo que você correr atrás para tentar fazer. Ninguém vai te dar nada de mão beijada. Eu tive muita sorte, muito amor nesse mundo. Eu tive uma avó e uma mãe maravilhosa. Meu avô era muito bom também. Mas a minha avó, ela foi a base da minha espiritualidade. A minha avó me conhecia sem eu falar. Quando eu engravidei do meu filho, ela sabia, antes de mim, ela sabia que eu estava grávida. O dia que eu peguei o teste na mão, ela não levou surpresa nenhuma, ela já sabia. Então, gente, também tem isso. O ambiente também cria personalidade. Só que nada é por acaso. Se eu nasci nesse ambiente familiar, com essa estrutura espiritual, vamos dizer assim, né? Porque a minha família base é católica. E eu consegui desde pequena me desenvolver desta maneira, nada é por acaso. E assim, hoje o que eu quero falar nesse vídeo é, eu sei que todos nós vamos cometer erro em algum momento da nossa vida. É aquela frase de somos todos um. Então, em algum momento, eu posso ser o Judas. Em algum momento, eu posso ser aquele que vai fazer de tudo para impedir outra pessoa de fazer uma coisa boa, por questões de ego, por questões de crenças, principalmente crenças dogmáticas. Eu misturo muito, eu acredito, e eu devo ser respeitada por misturar e acreditar da minha maneira, porque a espiritualidade é uma coisa livre. Jesus veio e falou que ele não veio aqui para criar religiões. Ele não veio aqui para criar templos, nem para criar igrejas, religiões. Ele veio para ensinar que o Deus Pai é o Deus Pai de todo mundo. E que se nós tivéssemos um grão de fé, um grão de areia, a gente moveria montanhas. Só que a gente não tem fé. E quando aparece uma pessoa que é um pouco mais deslumbrada com a fé como eu, enfim, sempre vai existir... Sabe quando uma... Olha, eu vou dar um exemplo assim. Tudo aquilo que incomoda vai ser tacado pedra. Ou, por exemplo, uma árvore está dando fruto, tá bonita, eu vou jogar pedra naquela árvore. A lâmpada tá acesa, vai ter bichinho que vai estar voando ali, batendo na lâmpada. Toda pessoa que chama atenção de alguma maneira vai ter pedrada, vai levar crítica, E eu preciso aprender. Isso é a espiritualidade me ensinando. Eu preciso aprender não só a perdoar, porque isso é uma coisa que vai acontecer, porque é do meu coração. Que eu não vou guardar para sempre raiva nem ódio dentro de mim. Mas eu preciso aprender realmente a lidar com as críticas de uma maneira que não me atinja. Porque o que a pessoa fala para mim, de mim, às vezes não é nem de mim que ela tá falando, às vezes é dela mesmo. Às vezes é frustração dela própria. Então, assim, até eu fui em algumas consagrações com a ayahuasca, agora esse ano, e as consagrações foram muito mais leves. Eu nunca mais recebi nenhuma daquelas mensagens profundas que eu estava sentindo. Nas últimas 2 cerimônias que eu fui na Águia Dourada, que é a igreja que eu sei que é a igreja que me iniciou, eu não entrei na força. E não é culpa da igreja, não é culpa do chá, é tudo a mesma coisa, mas é eu. Daí, semana passada, conversando com esse médico que é meu amigo, ele falou: Cíntia, o chá é uma coisa sagrada, é o próprio divino que está nesse chá. Como que você vai tomar esse chá estando suja? Você não vai conseguir receber as mesmas coisas que você recebia enquanto você não limpar essa mágoa, enquanto você não limpar esse ódio que está dentro de você, essa falta de perdão. E eu concordo plenamente com ele. Então eu resolvi viajar para cá, para Ilha Bela, e ficar aqui 5 dias. E assim, desde que eu cheguei, eu tá rodando mantras, velas, incensos, livros, tô ouvindo coisas boas. E assim, eu vou dizer aqui para vocês que
Talvez conseguiram atrasar um projeto, mas não conseguiram impedir um projeto. Graças a Deus, eu não perdi o meu emprego, eu não perdi o meu diploma, eu não perdi os meus filhos, como tentaram tirar, tentaram convencer na época o pai das minhas crianças até a tirar a guarda das minhas crianças. E eu não perdi nada, 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 nada. Só algumas pessoas que eu achei que sempre seriam por mim, que sempre estariam do meu lado. E no momento que eu precisei de ajuda, de apoio, essas pessoas não estiveram comigo. Então eu percebi que neste mundo, muitas vezes, é só você e Deus. Muitas vezes nesse mundo é só você e a sua fé. É só você e Deus, é só você e Jesus, é só e você e o povo da Umbanda, é só você e seus mentores, seus guardiões, é só você e a espiritualidade. Muitas vezes nessa vida não vai ter ninguém para te resgatar na hora do sufoco. E eu tô falando em sentido de melhores amigos, pessoas que eu achei que era amiga mesmo, familiares que eu achei que eram por mim mesmo, mas não foram, né? E assim, é essa a parte da mágoa que eu falei que eu tenho que resolver, que é uma coisa minha, né? Que a pessoa tá vivendo, todos estão vivendo bem. Ninguém mais lembra do que aconteceu, porque foi comigo. Então é eu que tenho que resolver. E em relação à igreja, eu não desisti. Ela vai surgir. No momento que tem que surgir, ela vai surgir. Ela vai acontecer. Eu tenho pessoas comigo que vão me ajudar. Que já falaram assim, eu te ajudo com o CNPJ, vamos organizar, vamos fazer devagarinho isso, do jeito certo. Aí já conversei com o advogado, que eu quero fazer o CNPJ junto já com o advogado, junto com tudo que tem que ter para não me dar problema nenhum. Tem as pessoas que eu consigo o fornecimento do chá, tudo isso, tudo legalizado, tudo certinho. Mas vamos esperar uma coisa de cada vez, né? Não é o momento ainda, até porque a casa onde eu vivo é muito pequena. Eu preciso de um espaço para poder abrir uma casa de rezo. Na época, eu ia fazer uma cerimônia pequena na minha casa. E parecia até que eu estava fazendo uma grande inauguração, pelo tanto que deu, pela confusão toda que deu. E eu sei que em breve eu vou ter essa casa. E vai ser exatamente do jeito que Deus me mostrou, porque Ele me mostrou. Só que também, gente, nesse período que eu me isolei, de medo também, porque eu tive medo dessas pessoas virem atrás e fazer qualquer coisa comigo, com meus filhos, enfim. Fiquei 3 meses em uma outra residência, que eu não forneci o endereço para ninguém, porque foi para minha proteção mesmo, né? Mas nesse tempo, eu acabei encontrando outras pessoas que faz parte dessa espiritualidade. Teve uma menina que me mandou mensagem e falou: Cíntia, eu vi o seu vídeo e você tá precisando de ajuda. Você tá sobrevivendo a uma chama gêmea, vamos conversar? Aí eu pensei, meu, que loucura é essa agora? Mais uma louca do Cantagalo na minha cabeça, mais uma teoria maluca, porque só tem louco nesse mundo. Mas eu fui, eu vou conversar com ela. A gente foi lá no Gramadão. E assim, ela me explicou muita coisa sobre aquilo que é a chama gêmea na vida da gente, que ela vem para despertar a gente para ser melhor, por mais que doa, por mais que você pense que você vai morrer. Eu não desejo a chama gêmea para ninguém, porque da mesma maneira que você vai amar de uma maneira que parece que é maior do que você o sentimento, você vai sofrer muito, porque você vai idealizar que a pessoa seja perfeita e ela não é perfeita. Ela vai vir com todos os defeitos que são necessários para você acordar. E vai doer. Deus sabe o que vai mexer em você. O universo sabe o que vai te provocar. Então é exatamente o que precisa que o universo vai te dar. Então essa pessoa eu tenho gratidão. Eu tenho ela no meu Instagram hoje, eu sigo os posts dela e ela continua com o trabalho do despertar planetário, despertar cósmico e também falando sobre chamas gêmeas. Nesta época também começou a ser divulgado queria vir a Juliana Passos para Foz, Juliana Passos. E um dos meninos que era o divulgador desse show, junto com o Luan Pureza, eu acho que ele não vai se importar de eu falar o nome, o Maicon, ele estava no grupo quando eu convidei as pessoas para a igreja. E ele viu toda a confusão que aconteceu. E depois ele veio conversar comigo e falou: ai, Cíntia,
sinto muito, né, por tudo que aconteceu. Eu percebi que a sua intenção não era uma intenção ruim, que você tem um projeto de fazer um trabalho muito bonito, né? E daí, assim, me convidou para ajudar a divulgar o show. E daí, a partir de então, eu comecei a divulgar o show do Luan Pureza, que é assim, é um puxadinho pra Umbanda, né? Mas aí eles falaram bastante do catimbó, dos juremeiros, coisas que eu ainda não conhecia também. Então eu fui acolhida por esse pessoal, acolhida pelo Maicon, pelo Júnior e por todas as pessoas que estavam nessa egrégora deles. Então eu tive acolhimento sim do povo da Umbanda. Um tempo depois, eu pedi para a madrinha se eu podia consagrar o chá e ela falou que eu precisava aguardar um pouco, porque logo que aconteceu aquilo eu tive que voltar a tomar medicação, porque eu fiquei muito depressiva. Falaram assim que eu estava na mania, eu estava na mania da bipolaridade e tal. E na realidade não, gente. Na realidade eu estava super depressiva, eu só chorava. Daí eu comecei a tomar as medicações que a psiquiatra mandou eu tomar e foi horrível, horrível, horrível. Eu achei que eu ia realmente infartar, morrer. Porque assim, me dava uma pressão no peito, a vontade que eu tinha era de sair correndo, uma angústia horrorosa, náusea, todos os dias eu tinha náusea. Eu não conseguia comer, não conseguia me alimentar. Nesses 3 meses eu emagreci 10 quilos. E não foi 10 quilos que eu emagreci de uma forma saudável. Foi 10 quilos que eu emagreci no sofrimento. E daí depois a madrinha, o dia que eu voltei para casa dela, né, que eu já não estava mais tomando nenhum medicamento, que hoje eu não tomo nada, gente, nada, 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 e eu estou bem. Então eu não vou tomar nada enquanto eu conseguir me equilibrar com a espiritualidade. Existe muito médium sendo tratado como psiquiátrico. Não, a gente tem muito médium, mas muito médium, que era só fazer alguma caridade, algum trabalho mediúnico que a vida dele ia, tipo, se alinhar. Enfim, isso é tema para outro vídeo até. Quando eu voltei na casa da madrinha Adriana, daí ela veio para mim e falou: Cíntia, agora nós estamos tudo certinho, pode vir sem medo, a casa tá toda regularizada. Então, até aquele momento, a casa provavelmente também não tinha o CNPJ. E o momento que ela me negou não, mas no momento que ela falou assim, te espera mais um pouco para tomar o chá, na realidade ela também estava se protegendo. E eu só fui entender isso depois. E isso foi usado, inclusive, no processo, que a pessoa falou assim, ninguém mais vai aceitar ela, nem a madrinha dela não quer mais ela. Mas depois eu consagrei numa outra casa, que é de Umbanda, e que eu tenho gratidão por eles. Quem me recebeu lá no dia da cerimônia, eu posso dizer que foi Iemanjá mesmo. E quem quiser acreditar, acredita, e quem não quiser, pode falar. E também, um tempo atrás agora, eu fui em uma outra consagração na Aruanda, que também foi muito bom. Mas hoje eu digo assim que eu não tô presa a lugar nenhum. E que quando eu sinto vontade de consagrar ayahuasca, eu consagro. E que nunca deu alteração nenhum no meu estado psicológico para negativo em relação à ayahuasca. Eu quero tirar essa coisa, esse estigma horroroso que ficou. Que dá a impressão que todo mundo que toma o chá vai surtar. Ai, a Cíntia tomou o chá e surtou. Não, gente, eu não surtei. Pelo contrário. Eu exagerei na dose, tomei sozinha. Por que a Cíntia exagerou na dose? Eu comprei um chá que ele era mais fraco do que o que eu era acostumada a tomar. E daí, quando eu tomei a dose que a gente sempre toma, eu não senti efeito. E daí, como eu tenho a mania de achar que eu sempre tenho mais força do que os outros, porque eu sou maior, mas, né, sou grande e tal, eu fui tomando para ver se eu entrava na força. E quando eu entrei, aí eu entrei na força de uma maneira forte demais. Foi lindo pra mim, que tava na força, que via o que os outros não viam. Pra mim foi lindo. Eu vi realmente como o nosso pai, ele me ensinou em relação à cocriação. Foi maravilhoso. E não dá pra mim explicar tudo o que aconteceu, porque só quem já consagrou sabe como é que é. Mas enfim, eu ainda estou no processo de cura. No processo de cura no sentido assim, de perdão mesmo, sabe? Não desisti do projeto da casa.
Como eu falei, não é a hora ainda, não é o momento. Mas vai chegar o momento. E diferente do que eu fiz da outra vez, antes de entregar o chá, eu vou fazer a CNPJ, se é isso que era a diferença. Hoje eu penso assim, eu questionei muito a Deus, por que vocês deixaram isso acontecer comigo? Eu questionei com a Carmen, por que você incorporou justamente aonde não podia? Por que você me levou justamente para um centro que não te aceita? Por que você me levou para um centro xamânico que não aceita Umbanda, que não aceita incorporação, que não aceita que fale de Jesus? Porque a briga minha com a diretoria daquela casa foi por isso, por esses motivos. Primeiro foi por eu ter incorporado a Carmen, e segundo foi por eu ter falado de Jesus dentro da casa. Então, eu questionei muito, eu fiquei revoltada com a espiritualidade. Poxa vida, por que vocês fazem eu passar por isso se eu tô fazendo uma coisa que vocês pediram para eu fazer? Enfim, tudo é aprendizado. Ele também tem merecimento de ter a casa que tem. Ele também está sendo moldado e trabalhado. E mesmo que ele não aceite nenhum dogma e nenhum nome de nenhum santo, de nenhuma entidade, todos eles estão trabalhando. Porque você não precisa acreditar em Deus para você existir, porque Deus já te fez. Não é uma crença, a gente sabe que ele existe. Einstein já falava que é óbvio que existe uma energia consciencial por fora disso aqui que a gente não vê, porque é tudo muito perfeito. Einstein falava isso, e ele era agnóstico. Então, chamem como quiser, chamem de Deus, chamem de Jesus, chame de energia cósmica, chame, pode dar o nome Jeová, Alá, Zambi, cada um dá um nome, mas que ele existe, isso não é fé, isso é ter certeza, eu não tenho fé que Deus existe, eu acredito mesmo. E por esse acreditar que muitas vezes os milagres se manifestam na minha vida. Muitos milagres já se manifestaram na minha vida. E eu posso até estar contando alguns para vocês, mas em outro vídeo, porque esse já está muito longo. Então, por agora é isso. Grande beijo no coração e vamos nos falando. Bye.